Olá pessoal, bem-vindos ao canal do NeuroU. Eu sou Andréa de Paiva e no vídeo de hoje nós vamos receber uma convidada incrível para falar sobre o novo morar que está surgindo com as mudanças trazidas pela pandemia. A nossa convidada é a arquiteta Heloísa Dallari, professora na FAAP e pesquisadora de fenomenologia do espaço e do habitat. Inclusive, ela oferece vários cursos livres na FAAP. Então, para quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas agora, vamos ao nosso bate-papo. Olá, Heloísa, bem-vinda. Queria agradecer muito você topar participar aqui do vídeo com a gente. Tudo bem com você? Tudo bom, Andréa? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, nesse canal que eu acompanho e que tem muito a contribuir, né, para trazer esclarecimentos a respeito da neuroarquitetura. Sim. E aproveitando então a sua presença, a gente vai discutir sobre um assunto que todo mundo tem perguntado bastante, que é as mudanças que a pandemia vem trazendo aí na nossa relação com os ambientes. E assim, são muitas as discussões, desde ambientes de trabalho até os ambientes de habitação, né, onde a gente mora e como a pandemia transformou a nossa relação com a nossa casa. E as pessoas vêm discutindo muito, né, sobre o novo morar e o que vai ser isso. Então, minha primeira pergunta para você é: o que é esse novo morar? Esse novo morar nasce dessa situação em que a gente se encontra de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, né, que nos proporciona aí um momento de parada obrigatório, né, e com isso a possibilidade de uma reflexão. Né? A gente se desacostumou às pausas e a gente muitas vezes acaba se sentindo culpado por não estar produzindo. Né? A gente esquece que existem ciclos na natureza que sempre respeitaram as pausas. Os animais respeitam as pausas, as religiões respeitam as pausas, mas a gente, por conta do nosso dia a dia cada vez mais acelerado, né, perde a noção da necessidade ou da oportunidade que se apresenta agora por conta dessa pausa. E isso acaba nos levando a refletir como temos levado as nossas vidas, sobre o que queremos, sobre como a gente está ocupando o nosso tempo, sobre como a gente mora, né? Como planejamos os nossos espaços, como estamos aí nos ocupando de uma maneira renovada a partir da experiência do isolamento social. Então, o confinamento nos faz prestar atenção no quanto nem sempre a gente mora adequadamente. Daí a ideia do novo morar. É necessário que a gente repense o que é que a gente precisa na nossa casa, o que é que a gente quer ter nos nossos ambientes, que agora passam a ser ocupados de uma outra forma. Né? Muita gente trabalhando, muita gente estudando, muita gente se ocupando dentro de casa de um modo, né, como a gente, enfim, nunca havia imaginado. Então, é necessário redescobrir as nossas casas. Eu gosto muito dessa expressão, né? Redescobrir a casa. Repensar as atividades que a gente exerce em cada cômodo. Será que a gente tem que seguir algumas convenções sociais ou algumas convenções meramente por uma questão de um hábito que não é nosso? Ou será que a gente incorpora novos hábitos e se ocupa desses espaços, né? Distribui o mobiliário, enfim, de um outro ponto de vista. Temos que nos apropriar das nossas casas e transformá-las no lar que nos acolhe. Isso é inquestionável. Né? Então, esse novo morar não fala mais de um espaço genérico, mas de um espaço com o qual nos identifiquemos profundamente. Legal. Muito disso que você falou, né? Vários pontos tem super a ver com coisas que a gente já discutiu aqui no canal ou nos textos do nosso site. E, assim, a primeira coisa que me chamou muito a atenção do que você falou é a importância da gente refletir, né? É um benefício que esse momento talvez tenha trazido pra gente, a gente parar para se questionar. Porque, assim, o espaço está afetando a gente, não só a nossa casa, mas todos os ambientes, o tempo todo. Mas, às vezes, a gente está tão na correria que a gente deixa de perceber muito
do que a gente poderia estar percebendo. A gente não percebe 100% necessariamente, a neurociência vem para contribuir com isso, né? Para mostrar também aquilo que a gente não percebe, mas assim, o fato de a gente ter mais tempo e se questionar mais, a gente consegue criar uma sensibilidade maior e perceber quando alguma coisa não está, de repente, fazendo tão bem, ajudando a gente como a gente esperava, né? Nas atividades que a gente vai fazer, seja em casa, seja no trabalho ou no espaço que for. E um outro ponto legal que você falou é sobre como a gente mudou a ocupação da nossa casa, a gente mudou a forma de utilizar. Então, assim, a neuroarquitetura nunca busca, né, uma resposta absoluta para um ambiente que seja bom para tudo. Ele depende muito de quem vai utilizar e como essas pessoas vão utilizá-lo. Então, como esses usuários utilizam o espaço. Então, essa mudança de uso, com certeza, faz com que a gente precise de outras coisas no ambiente da nossa casa. E já que a gente está falando de usuário, eu vou para a nossa próxima pergunta, que é como se estabelece essa relação entre espaço e usuário nesse novo morar? É isso, né, que você falou, André. Eu acho que, além das novas formas do morar, eu acho que a gente tem com o confinamento a possibilidade de prestar atenção na qualidade do morar. Eu acho que essa relação é estabelecida agora, né, menos quantitativamente, muito mais qualitativamente. Por exemplo, a gente quer janelas que tragam sol, a gente quer varandas que tragam bem-estar, varandas que sejam utilizadas no dia a dia, né? Quantos espaços estavam esquecidos e ficavam adormecidos e, enfim, não eram aproveitados, e hoje cada metro quadrado, enfim, tem que ser utilizado, né, com qualidade. Então, a gente quer estabelecer uma relação mais honesta e uma relação mais afetiva com essas nossas casas, com esses ambientes, né? Vamos valorizar, muitas vezes, com essa parada, coisas que estavam um tanto quanto deixadas de lado, né? O cozinhar em casa, muita gente pintando, bordando, fazendo caligrafia, meditando, fazendo exercício físico dentro de casa. Então, esse espaço, que era um espaço de passagem, né, faz com que agora a gente tenha um espaço onde verdadeiramente a vida acontece. E a gente estava muito no plano produtivo, né, atenção aos trabalhos manuais, às atividades mentais, físicas agora, podem ser renovadoras, porque elas nos remetem, enfim, a essa apropriação do espaço e, ao mesmo tempo, nos remetem a um tempo que é muito mais fluido, menos acelerado. Existe uma certa desaceleração. Uma reflexão que se faz é quanto tempo você perdia se deslocando de um canto para o outro. E esse tempo perdido, né, entre aspas, eu sei que tem muita gente com saudades desse deslocamento, tem gente com saudades até do congestionamento, enfim, esse tempo agora é um tempo que é também reutilizado de uma nova forma, assim como o espaço, né? Vamos lembrar que a arquitetura ela nasce de duas vertentes. Então, claro, né, proteção física contra as ameaças do mundo. Estamos todos nós aqui procurando essa casa como esse escudo aí que nos abriga da ameaça que está lá fora, né? Mas tem uma outra vertente nesse nascimento da arquitetura, que é a ideia de comunicação com algo que é maior que o homem, né? A ideia do sagrado. Então, lentamente, a gente vai retomando a ideia da casa como esse espaço sagrado. O que é o sagrado, né? O que é sacralizar alguma coisa? Sacralizar é dar significado, né? Então, a gente precisa dar significado ao que nos rodeia nesse espaço doméstico, né? Que havia se tornado esse lugar aí de passagem, um lugar que no final de semana muitas vezes você nem permanecia, é quase que um dormitório, e que agora se mostra significativo novamente. É o abrigo físico, né? O abrigo materializado que nos acolhe, né? Mas também é um abrigo psicológico, um abrigo emocional, acolhe desejos, acolhe memórias, acolhe sonhos, acolhe o nosso imaginário, acolhe a nossa história pessoal. Então, é preciso prestar atenção, menos às tendências que muitas vezes são jogadas aí pelo mercado e que acabam sendo seguidas sem se saber por quê, e muito mais a uma identificação individual. A casa é o espaço que conta a nossa história pessoal por meio dos objetos, por meio dos móveis, dos ambientes, que tem que ter significado e fazer sentido para o estilo de vida
do seu usuário. Então, uma ambiência que nos traga conforto psicológico, identificação emocional e repensar o que realmente a gente quer ter e como é que vai se desfrutar de cada um dos nossos ambientes, né? Uma casa que seja mais do que abrigo, né? Esse novo morar se manifesta essa casa que é ninho, né? Podemos novamente trazer a ideia de lar para dentro de casa. Lar que é o lugar que oferece essa pousada, o descanso do mundo, o centramento pessoal, a desaceleração do tempo e a sensação maravilhosa de pertencimento a um mundo, né? Local onde a gente desfruta dos espaços que fazem bem às nossas almas. Um modo de se fazer isso, né, seria se aproximar, por exemplo, da natureza, trazendo para os nossos espaços elementos da natureza. Está lá o design biofílico, né? Enfim, trabalhando essa ideia por meio das plantas, das cores, dos materiais, formas, ventilação e iluminação, tudo com inspiração na natureza. Quanto a natureza nos tem fazido falta nesse momento, né? Então, praticar um consumo consciente, favorecer produtos que evoquem o natural, né? Produtos que estejam em sintonia com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, entendendo a casa como sendo esse lugar que reflete desejos, histórias, os nossos ideais, que mundo a gente quer, né? Como é que a gente traz esse mundo aí imaginado, esse mundo desejado para dentro de casa, de maneira que eu encontre nesse espaço simplicidade, acolhimento e pertencimento. Legal, acho que você já falou vários pontos aí relacionados à minha próxima pergunta. Você falou sobre a importância do significado, a importância do contato com a natureza, da iluminação. Você falou que é um abrigo físico, né, para o nosso corpo, de proteção, mas também é um abrigo de proteção, né, para a nossa cabeça, para o nosso psicológico. Falou de emoções. Então, acho que já deu para ter uma ideia, mas a minha grande curiosidade é sobre a sua opinião, né, de como esse novo morar se relaciona, ou como a neuroarquitetura pode contribuir para esse novo morar, né? Quais são os diálogos que se estabelecem aí entre essas discussões sobre neurociência, né, e comportamento e arquitetura e a nossa habitação e o novo morar? Eu acho que, né, enfim, o espaço habitado está além da funcionalização. Então, esse espaço habitado é algo que vai além de uma racionalização, né? É um espaço que pode ser interiorizado, inventado, imaginado, experienciado. E o conhecimento da neuroarquitetura nos ajuda muito a elaborar o novo morar, né? Eu tive a felicidade de ser aluna da Andrea e ter sido apresentada a neuroarquitetura pela Andrea, portanto é uma responsabilidade muito grande estar respondendo a essa questão, né? Mas eu acho que de uma maneira resumida, enfim, eu poderia dizer que a neuroarquitetura nos mostra que os elementos que compõem um determinado ambiente ganham significado maior através do reconhecimento das referências relativas à memória cultural, à memória pessoal. Então eu imagino que a neuroarquitetura é um campo fundamental que nos ajuda a traçar estratégias que podem nos orientar na escolha dos objetos do mobiliário, da própria disposição desses objetos e desse mobiliário, como é que eu faço uso dos ambientes, como é que eu utilizo de cores, de iluminação, de uma série de elementos que possibilitam estímulos sensoriais, de maneira a trazer um significado pessoal, para que eu possa sacralizar esse novo morar, né, proporcionando um impacto físico, um impacto psicológico, um impacto emocional, de maneira, né, da maneira mais positiva possível. Muito bom. E eu acho que assim, uma grande mudança que vai acontecer nesse período, né, no pós-pandemia, né, que veio com a pandemia, principalmente, ela ficou mais intensa, ela já vinha acontecendo antes, mas ficou muito mais intensa agora com a pandemia, voltando para aquilo que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa, né, sobre reflexão, que a Elo definiu tão bem, né, a importância da gente refletir mais e que isso tem sido trazido pela pandemia, essa reflexão, ela está acontecendo não só entre os arquitetos, mas os nossos clientes, né, usuários dos espaços, também estão discutindo mais ou pensando mais e mais
até preocupados, né, em buscar espaços que sejam de alguma forma mais saudáveis psicologicamente, não só sirvam de abrigo, sejam confortáveis, sejam bonitos, mas que realmente tenham algum tipo de contribuição ou de apoio, de alguma forma, psicológico, para que eles não, né, evitem aí, já que a gente está vivendo um momento tão complicado, ou mesmo que não seja a pandemia, né, a vida não é fácil, e se o ambiente pode, de alguma forma, servir como uma variável que nos ajude, não é a única, óbvio, mas entre várias, ele é uma bastante importante. Então, assim, tá uma grande... vai haver, na minha visão, uma maior procura aí dos nossos clientes e uma cobrança de que a gente vá atrás desses assuntos e de que a gente foque não só em algo que seja bonito para eles, que esteja na moda, dentro das tendências, mas que também preze pelo bem-estar. Gostei muito da nossa conversa, Elô, e gostaria de te perguntar, para quem quiser saber mais sobre esses assuntos tão legais que você discute, quiser falar com você, como as pessoas te encontram? Bom, queria reforçar, né, a ideia que a Andréia traz de que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar individualmente com cada cliente. Isso vai ser, enfim, o que vai nos ser pedido daqui por diante, tanto nos espaços residenciais como nos espaços corporativos. Eu acredito que a gente vai deixar de lado as convenções, né, e vai também dar muita atenção, não só àquilo que agrada o olhar, mas àquilo que nos agrada sensorialmente, aquilo que nos agrada emocionalmente, né? Então, a neuroarquitetura é algo aí que a gente deve realmente investigar, né, e ter o privilégio de seguir o canal da Andréia, que vai trazer muita discussão relativa a isso. Bom, as pessoas podem me encontrar no Instagram, né? Tá lá, Elô Dallari. Podem se comunicar comigo através do e-mail hdallari@faap.br, né? Lembrando que o Dallari é com 2 L's. Obrigada, okay, Andréia, pela oportunidade. Obrigada a você por vir aqui conversar com a gente, foi muito gostoso. Na verdade, acho que virão novas conversas, porque tem tanta coisa para a gente falar e para trocar, que é sempre muito legal. Então, fiquei super feliz com a sua participação. Você é super bem-vinda aqui. Volte, por favor. E a gente se vê numa próxima vez. Por hoje é isso, pessoal. A gente fica por aqui. E se você quiser saber mais sobre os cursos da professora Heloísa Dallari, a gente deixou o link na descrição do vídeo. E se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e seguir a gente nas redes sociais, além de acessar o nosso site, que também está na descrição do vídeo. A gente fica por aqui. Valeu e até a próxima!